Agora vamos falar sobre IP estático versus o DHCP. Então, as diferenças entre IP estático e DHCP. Bom, o IP estático é um IP dedicado, imutável e atribuído a um dispositivo. Você vai lá e atribui esse IP ao dispositivo que você quer dar IP na rede. O DHCP é um endereço dinâmico alugado, atribuído a partir de um bloco de endereços IP dentro de um escopo DHCP. Então você tem lá uma lista de IPs que você pode usar dentro da sua rede e que faz a gerência dessa lista de IP, entregando para determinados dispositivos, é o servidor DHCP, é o serviço DHCP que está instalado num host da rede. No caso aí pode ser o seu roteador. Seu roteador tem um servidor DHCP rodando ali nele, tá? E ele distribui IPs aí para sua rede local. Ou pode ser um computador mesmo, né? Um servidor, que é um computador um pouco mais robusto, que ele tem instalado no seu sistema operacional um servidor DHCP, e ele passa a gerenciar o que a gente chama de pool, que é essa lista, né? Esse bloco de endereços IP que ele pode emprestar para que determinado host na rede possa navegar tanto na internet quanto acessar os recursos da sua rede. Continuando aí com o IP estático, né? Depois de configurá-lo, você deve também especificar a máscara de subrede, o endereço de rede, o endereço do gateway e os endereços dos servidores DNS. Já o DHCP provê automaticamente, junto com o endereço IP, o endereço de rede, a máscara de subrede, o endereço do gateway e os endereços dos servidores DNS. Então você configura lá e ele, além do IP, vai dar também todos essas outras configurações, tá? Os servidores DNS são opcionais, mas subrede, o endereço de gateway, esses são praticamente obrigatórios. O IP estático ele não depende do DHCP para nada. Então você vai lá, coloca o IP no seu host, tá? E não depende do DHCP para obter essas informações. Já numa máquina com configuração automática, ele depende do DHCP para obter IP depois da expiração. Então, expirou aquele IP que é alugado, né? Então ele vai depender de um servidor DHCP para poder obter outro IP na rede. O IP estático é tipicamente usado para dar conectividade a hosts importantes na rede, como servidores, roteadores, switches, etc. Alguns hosts da rede têm que ter IPs estáticos para serem sempre acessados. Se o IP deles ficar mudando a todo momento, né, os hosts que dependem desses serviços que eles hospedam não vão conseguir desempenhar suas atividades. Já o DHCP é utilizado para dar conectividade transitória a hosts na rede, como celulares, estações de trabalho, etc. São hosts que estão ali só para obter algum tipo de conectividade da rede, mas não são hosts críticos da rede, né? Eles podem usar a rede, podem parar de usar porque a rede não vai deixar de funcionar por causa disso. Já os hosts que são críticos, né, como os servidores, se eles não tiverem conectividade com a rede, né, alguns serviços param de funcionar. O DHCP ele facilita a configuração de uma grande quantidade de hosts na rede. Então, se você tem aí na sua empresa, né, um parque de máquinas considerável, você não vai conseguir gerenciar essas máquinas dando IPs a eles, né, manualmente, né? Seria uma coisa bem complicada de se gerenciar. Com a utilização do DHCP, o administrador de redes ele não fica tão sobrecarregado quando o assunto é gerenciar esses IPs na rede, né? Deixando aí todo o trabalho com o serviço de DHCP. Apesar de o serviço DHCP ser uma mão na roda quando se trata de configuração automática de uma grande quantidade de hosts na rede, existem 3 potenciais pontos de falha a saber. Se o servidor DHCP for mal configurado, principalmente se a sua rede depender de reservar IPs para determinados hosts, isso pode gerar problema de conectividade. Servidor DHCP não autorizado. Existe a possibilidade de um host DHCP malicioso apresentar configurações de rede que possam rotear o tráfego para um roteador diferente com fins nefastos ou tornar a conectividade de rede instável. Se houver um servidor DHCP que direcione para um outro equipamento na rede para fazer papel de roteador, todo o tráfego ali das estações podem ser direcionados para esse roteador malicioso, tá? Ou, tá, se houver, por exemplo, 2 ou mais servidores DHCP na rede, isso pode gerar uma conexão instável. Só pode existir um servidor DHCP dentro de uma rede.
3. Confiança no DNS dinâmico. Se os endereços IP dos hosts estiverem mudando, você precisará usar FQDNs para comunicação entre hosts, o que torna a resolução FQDN para IP dependente do DNS, né? Então, o que acontece é o seguinte: se você tem, por exemplo, hosts na rede que são críticos, né, como servidores, por exemplo, web, servidor de FTP ou qualquer outro servidor que tem um serviço, e todos esses hosts estão pegando IP DHCP, não há como você ficar, por exemplo, trocando o FQDN de cada um desses hosts a cada troca de IPs. Tá? Para isso, existe, né, o serviço DNS dinâmico, que ele automaticamente faz também a alteração no seu DNS para que aquele nome coincida com o novo IP que foi dado àquele host, né? O processo que permite ao DNS saber automaticamente quais IPs associar aos FQDNs, nomes de domínio totalmente qualificado, né? Quando os IPs estão mudando, é chamado de atualização dinâmica do DNS. Tá? Senão você teria que trocar a todo momento a relação entre IP e FQDN dentro do DNS, manualmente, né? E isso não é legal, né? Então tem esse serviço de DDNS para executar essa tarefa. Ou então, né, você libera um determinado bloco de IPs dentro da sua rede para ser utilizada pelo DHCP, e a faixa que sobrou, né, para ser utilizada com o IP estático para hosts que detêm algum serviço importante dentro da sua rede. Então agora vamos falar sobre o aluguel de IPs pelo DHCP. Tá? O servidor DHCP concederá um endereço IP atribuindo ao host por um período de tempo. Isso é chamado lease time, que seria o tempo de aluguel daquele IP. Depois que passa aquele tempo, o host vai fazer um novo pedido, né, ao servidor DHCP, e talvez esse IP mude ou talvez não. A solicitação e a oferta DHCP são transmissões de camada 2, semelhante às solicitações ARP, e exige um cliente DHCP em execução. O servidor usa a porta 67 UDP e o cliente usa a porta 68 UDP. Então o servidor fica ali escutando na porta 67 para saber se vai ter alguma requisição, e o cliente faz essa requisição, mas também ele fica escutando na porta 68 UDP para receber, tá, esse IP. Inclusive pode gerar algum tipo de dúvida, né? Porque a gente fica pensando, pô, mas o servidor ele escuta numa determinada porta e o cliente também fica escutando numa determinada porta? Sim, só que ele não dispõe de nenhum serviço nessa porta, ele fica apenas escutando para receber esse IP do servidor. Pode-se reservar IPs para determinado host na rede. Dessa forma, tem-se a certeza de que esse host pegará sempre o mesmo IP, mesmo depois da expiração. Você também pode fazer com que determinado MAC, tá, na configuração do seu servidor DHCP, utilize aquele IP, né? Então aquele MAC vai sempre pegar aquele IP. E dessa forma aí você consegue amarrar aquele host que é importante na sua rede com aquele IP. Então, observação: o DH Client escuta na porta 68 não para oferecer um serviço, né, como eu já falei, como um servidor web escutando na porta 80, mas sim para receber o serviço que solicitou o endereço IP do servidor. Em resumo, ele é um cliente que precisa ter sua caixa de correio aberta na porta 68 para que o servidor possa entregar a resposta, como eu já disse anteriormente. Então aqui está uma sequência dessa conversa entre o servidor e o cliente, que é a sequência DHCP, né? Então vamos lá, primeiro, né, o cliente envia um broadcast na rede procurando por um host servidor de DHCP para obter um IP da rede, que é o DHCP descoberta, né, que é o DHCP Discover. Depois vai para o número 2, tem a DHCP oferta, né, que é o DHCP Offer, né? O servidor DHCP responderá ofertando um endereço IP ao cliente, né? Então o servidor vai lá, eu tenho esse endereço IP aqui, né? Então o cliente requisitará o IP ofertado, que é o DHCP pedido, né, o DHCP Request, okay? Então ele vai falar, eu aceito esse IP. E por fim, né, tem o DHCP reconhecimento, que é o DHCP Acknowledge. Tá? O servidor DHCP reconhece, ou seja, confirma a atribuição do IP ao host cliente. Então ele fica configurado com aquele IP e todas as outras informações de rede. Bom, então eu vou parar aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desses seus comentários e até a próxima aí com mais uma sequência de teoria. Depois a gente vai ver na prática com o Wireshark como acontece a troca de pacotes, né, entre um servidor DHCP e um cliente pedindo IP a esse servidor DHCP, ok? Quero pedir um minuto da sua atenção
para algo que faz uma enorme diferença para o meu trabalho, a sua inscrição. Por que a sua inscrição é importante? Não é apenas sobre números, a sua inscrição é o combustível que mantém este canal rodando e evoluindo, porque ajuda a melhorar o conteúdo. O YouTube reconhece a sua inscrição como sinal de que estou no caminho certo. Isso me dá mais visibilidade, permitindo que eu invista em melhores equipamentos, softwares e mais tempo para criar vídeos com uma qualidade ainda maior e uma pesquisa mais aprofundada. Apoie a independência. Cada novo inscrito é um voto de confiança que me ajuda a crescer de forma orgânica e a manter a independência editorial. Assim, posso focar no que realmente importa, trazer o melhor conteúdo para você. Você não perde nada. Ao se inscrever e ativar o sininho, você garante que será o primeiro a saber quando sair um novo tutorial, análise ou projeto. Se você gosta do que vê por aqui e quer garantir a continuidade dos vídeos, clique no botão inscrever-se. É rápido, é grátis e é a melhor forma de apoiar o canal. Eu sei que demora um pouco a colocar conteúdo, mas é porque não vivo do canal, mesmo porque ainda não tenho inscrições suficientes para isso. Mas se o canal crescer, posso me dedicar ainda mais e passar mais conhecimento. Obrigado e até a próxima.